Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Agradeço a Dom Disseu pelo convite para fazermos essa exposição sobre a campanha da fraternidade. É uma alegria reencontrar tantas pessoas, tantos irmãos conhecidos, né? Como o irmão falou, de convivência no seminário, quando ainda éramos uma única diocese. Muito bem, campanha da Fraternidade 2024, esse ano de modo especial, completando 60 anos de campanha da Fraternidade, momento de celebração, porque é um marco na Igreja do Brasil. Não encontramos, ainda hoje não encontramos essa experiência em muitas dioceses do mundo, principalmente na Europa, quando algumas dioceses ficam nesse tempo quaresmal só no sentido espiritual ou então devocional. E a campanha da fraternidade, ela surgiu justamente nessa perspectiva de que a nossa conversão pessoal nos leve também a uma conversão social, dentro daquela perspectiva de que amar a Deus passa antes por amar o irmão. Então não podemos fechar os olhos para as questões sociais que se passam na sociedade. E nesses 60 anos que acompanhou, nós tivemos campanhas da fraternidade fantásticas. Eu ainda me recordo, antes mesmo de entrar no seminário, de algumas campanhas que ficaram muito fortes, e que tiveram realmente este reflexo em algumas ações pastorais dentro da igreja e também na sociedade. Este ano, a nossa campanha da fraternidade, ela tem como inspiração justamente aquele escrito do Papa Francisco, Fratelli Tutti, a partir desta noção, dessa verificação que o Papa já há muito tempo vem denunciando e observando no mundo. É interessante que quando foi convocado o sínodo, quando iniciou a primeira fase do sínodo, estourou justamente a questão da invasão da Rússia na Ucrânia, bem ali na data mesmo. E 6 dias após começar em Roma a fase com os cardeais, com os bispos e os assessores, 6 dias depois estourou justamente o conflito entre Israel e ali o Hamas. Olhando para essa perspectiva, nós percebemos que aquilo que a igreja vem refletindo, conversando, partilhando e denunciando não está fora do contexto social. Não somente isso, nos últimos anos, principalmente a partir da perspectiva política no Brasil, nós vimos como a nossa sociedade brasileira ficou totalmente dividida. Até famílias divididas por causa de questões políticas. E isso adentrou dentro da igreja. E nós encontramos ainda dentro da igreja, principalmente pela internet, essa divisão, grupos atracando grupos, leigos contra sacerdotes, sacerdotes contra bispos e bispos contra o Santo Padre, uma confusão danada que nós nunca vimos na história. Quer dizer, nós passamos a ser muito, lógico também por causa das redes sociais, fortemente ser influenciados pelo espírito do mundo que está aí. Por isso mesmo, a campanha da fraternidade neste ano, ela vem nos chamar a atenção, nos fazer refletir e orar sobre essa situação para despertar na consciência das pessoas, principalmente primeiramente na nossa consciência de ser igreja, mas de toda a sociedade, independente de crença, de credo, essa consciência da amizade social que perpassa, que vai para além do aspecto do afeto ou do meu grupo, daquilo que eu acredito ou não acredito, mas simplesmente porque nós somos seres humanos, somos filhos do mesmo Deus. Professamos Deus é Pai. Se Deus é Pai, se Ele é o único Criador, então todos nós somos irmãos. É nessa perspectiva que nós vamos caminhar, já dando aí esta introdução.
Então, o objetivo geral da campanha da fraternidade de 2024, despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promover e fortalecer os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realizada entre todas as pessoas e povos. Atenção, nos últimos anos, nós temos visto muitas críticas às campanhas da fraternidade, mas quem critica não lê o texto base, não lê. E quando nós observamos o texto base, é todo fundamentado nas Escrituras. O texto base diz: a amizade social é porque Deus é nosso Pai, o único Criador. E o nosso ponto de partida é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, todos vós sois irmãos. Então, muito bem. Os objetivos específicos, então, da campanha da fraternidade. Analisar as diversas formas de mentalidade, de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão ou uma irmã. Identificar iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade capazes de estimular a cultura do encontro. Redescobrir a partir da palavra de Deus a fraternidade, a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos do ser humano. Acolher o magistério da Igreja sobre a fraternidade universal como ajuda ao discernimento nas inúmeras situações de conflitos e divisão. A partir desses objetivos específicos, nós podemos descartar qualquer espécie de ideologia. Nós estamos realmente baseados na palavra de Deus, na tradição da Igreja, principalmente no seu ensinamento na doutrina social. Quando nós falamos o texto base da campanha da fraternidade, se refere a essa indiferença do outro, é interessante que nós estávamos essa semana, um grupo que estamos estudando o texto da campanha, dizendo assim, olhando para os noticiários da guerra, principalmente em Israel, lá em Gaza, mas também na Ucrânia, foi analisado, salientado que o que chega para nós através da mídia é filtrado. Tem muitas coisas mais por trás da guerra do que nós imaginamos. Um dos aspectos é o aspecto bélico, a indústria bélica que se beneficia de tudo isso. Ok. Por mais que seja vários elementos que compõem a atual situação social no mundo, tem algo que é fundamental, que está lá por trás. Pode se justificar que é por causa do dinheiro, que é por causa do poder, que é por causa da dominação, mas lá no fundo tem uma indiferença e um ódio contra aquilo que é diferente, um ódio contra o outro. Porque se esse fundamento estivesse alicerçado de respeito à pessoa humana enquanto sagrada, e olha que a igreja bate nisso, me recordo ainda, quando seminarista, quando foi fundada o Instituto da Família, não sei se o padre Alex recorda, nós estávamos no propedêutico ali, e ali na Capela Sagrada Família, quando ainda o cardeal Dom Lucas Moreira Neves fez o discurso, nomeando Dom Petrini como o diretor do Instituto da Família. Ele dizia assim no seu discurso: o ser humano é sagrado, o corpo humano é sagrado. Até o corpo de uma pessoa terminal no hospital é sagrado e deve ser respeitado. O ser humano é sagrado, porque Deus assumiu a nossa humanidade, porque Deus fez morada em nós. Se esse fundamento estivesse alicerçado no coração,
poderia sim continuar a avidez humana pelo poder, né, pela dominação, mas esse princípio seria respeitado. No fundo, tem um ódio, tem uma indiferença contra o outro, contra a pessoa que vai entrando também nas nossas comunidades, nos nossos grupos e chegando nas nossas famílias. Continuando, aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz de todas as situações da vida. Quer dizer, não é somente a questão social, mas realização também pessoal, né? Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações, né? Principalmente nós que somos uma igreja tão diversa, com tantos grupos, movimentos, espiritualidades, pastorais. Se nós não batermos firmes nessa tecla, nós vamos terminar nos destruindo, e fragmentando cada vez mais a nossa igreja. Estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade. Incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos. Bom, eu gosto muito dessa parte. Será que ele quer estar? Porque quando nós falamos de promover, são estruturas de cura, né? Essas estruturas para reconciliação pessoal entre as pessoas, entre as famílias, as comunidades, os grupos, os povos, quer dizer, são estruturas de cura. O mundo está ferido, né? As pessoas estão feridas. Estava conversando com o vereador, tem mais ou menos um mês. Quem foi a Salvador ultimamente, percebeu que todos os viadutos, os mais altos, estão todos agora com telas. E ele disse, olha, é por causa do suicídio. São viadutos chaves. Fechou tudo e nós não podemos divulgar, nem dizer o porquê, nem divulgar, porque isso incentiva. Quer dizer, a consequência é isso, né? Porque quando nós perdemos essa fraternidade de encontrar no outro irmão, até dentro da própria família, a pessoa perde o sentido da vida. E ele disse ainda, padre, a maioria é tudo jovem. Então nós precisamos criar essas estruturas de reconciliação, de cura, para que as pessoas possam realmente viver a fraternidade humana. Né? A fraternidade humana ultrapassa o que eu creio, eu não creio. Né? Aliás, a fraternidade é a possibilidade que o outro possa descobrir a beleza da fé. Os passos da campanha da fraternidade. Primeiro, ver as situações de inimizade que geram divisões, violência e destrói a dignidade das pessoas. Primeiro, ver, né? Quais são as situações de inimizade. Começa nas pequenas coisas. O modo, lá na paróquia mesmo, eu tenho dito ao pessoal assim, gente, o nosso modo de nos tratarmos é um modo bélico, né? Sempre ver o outro como inimigo, não pode falar nada, que as pessoas estão igual um pouco espinho, né? E fado de um modo assim, então... Iluminar pelo Evangelho que nos une como família e resgatar o sentido das relações humanas baseadas no respeito e na reciprocidade do bem comum. Quer dizer, quando nós falamos, né, dessa fraternidade que ultrapassa o nosso campo de relações, isso nos leva então a entender que todos nós, humanidade, caminhamos para um único objetivo, para uma única meta. Agir para uma mudança, quer dizer, não é só identificar as situações de inimizade e não somente iluminar pelo Evangelho,
mas também agir para uma mudança, não só pessoal, mas para transformações comunitárias e sociais, em busca de uma sociedade amiga, justa, fraterna e solidária. A gente vai ver aí quais são as consequências de toda essa inimizade, como isso vai realmente sendo concretizado de modo destrutivo na sociedade e também na igreja. Introdução ao tema: o que é amizade? Estima, dom, liberdade, abrir-se o outro, compromisso, diálogo, afeição recíproca, confiança e lealdade. Amizade social: amor presente nas relações sociais, é amor feito cultura. Quer dizer, é muito forte isso, né? A cultura da paz, mas também a cultura da amizade. E veja que isso aqui não é novo, porque no primeiro discurso que um Papa fez na ONU, no caso São Paulo VI, ele dizia: se vocês querem viver como irmãos, deixe as armas caírem em vossas mãos. Quer dizer, e a igreja está falando isso há muito tempo, mas nós nos esquecemos ou não conhecemos. Quando falo nós, estou falando toda a sociedade. Introdução ao tema: o que é amizade social? Amor que ultrapassa as barreiras da geografia, do espaço, fraternidade aberta. Então, não é só o meu grupo, não é só aqueles que são cristãos, no nosso caso, não é só aqueles que têm a mesma língua, da mesma raça, mas ultrapassa, ou seja, uma amizade social que abarca todo humano, toda a humanidade. É viver livre de todo desejo de domínio sobre o outro. E aqui seria muito bom, o que eu senti falta no texto base, que poderia fortalecer, era trabalhar os filósofos da alteridade, Martin Buber, Manuel Levinas, que daria um peso maior nesse sentido, mas talvez daqui possa surgir iniciativas de estudo sobre isso, Quer dizer, se livrar desse ódio contra o outro, porque o ódio contra o outro levou a humanidade a praticar a escravidão, o extermínio, o holocausto, as guerras e assim por diante. Já o ódio contra o outro lá fez com que o irmão matasse o seu irmão na origem da humanidade, está lá no livro do Gênesis. Quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco a síndrome de Caim. O amor rompe as cadeias que nos isolam e separam. Não é porque o outro não tem a minha fé que ele precisa ser meu inimigo. Vocação para formar comunidade, acolher-se e cuidar-se. Isso é muito forte para nós, principalmente dentro da vocação diocesana, que nós dizemos, das características da vocação da diocesana é formar comunidades, para não viver um cristianismo de modo isolado, individualmente. Capacidade diária de alargar o meu ciclo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. E essa indiferença que pode fazer com que a pessoa que está do meu lado, dentro da própria casa, e quando a gente atende pessoas assim, dentro da própria casa não se fala. Sem falar dentro das comunidades, que isso já é uma história muito antiga. A amizade social é saúde social. É interessante isso aqui, na Fratelli Tutti, o Papa insiste nisso, que a amizade social é como um remédio para a cura da sociedade. Então, é saúde social. Estimula a valorizar a vida, o ser humano. Ajuda a prevenir a cultura do descarte. Antídoto contra o ser humano fechado. Desperta o desejo por atos de caridade, de amor político. Vê, onde está o teu irmão, a tua irmã?
Já foi até lema de uma das campanhas da fraternidade do passado. Onde está Bel, teu irmão? Não sei, acaso sou guarda do meu irmão? Quer dizer, essa diferença já vem de lá, na história da humanidade, B. Evitar respostas que expressam diferença. Tudo baseado no texto base. Nossa fé nos recorda que somos todos irmãos. As diferenças, as divergências, a oposição não são impedimentos para coexistir. Eu tive um colega lá em Roma, muito interessante, ele fez doutorado em teologia, em liturgia. E aí estavam discutindo, algumas coisas, e de repente foi se transformando em uma briga. Meu irmão, olha, você não precisa concordar comigo. E eu não preciso concordar com você também. Tá bom? São duas coisas diferentes. Agora vamos para o restaurante comer comida chinesa. Estava para sair, mas a briga começou. Então, quer dizer, a diferença de opinião, de mentalidade, de gosto, não impede que nós sejamos irmãos, que nós possamos conviver. A subjetividade é um valor. As diferenças não são problema, é a solução, não um pensamento único. Levinas diz até isso, que a diferença do outro é o presente que me é dado para que eu saia da caverna do meu egoísmo. Eliminar qualquer forma social ou cultura de discriminação. Precisamos acolher, conhecer e apreciar. Isso aqui o Papa tem falado constantemente. Por quê? Se nós queremos converter as pessoas, nós queremos que o Evangelho é a melhor resposta e a única para o homem de hoje. Mas, para que você proponha o Evangelho, você precisa primeiro acolher a pessoa. Se você começar a bater nela, a pessoa não vem. E tem uma outra coisa muito interessante. E vale a pena, não é uma crítica, mas é um pouco alargar. Dou um exemplo, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude e outros eventos que atraem muitas pessoas, esses eventos de massa, em que as pessoas fazem uma experiência de conversão. Porém, não temos estruturas para acolher essas pessoas depois. Porque se as pessoas elas se convertem e rompem com antigas amizades, ou seja, com o modo antigo de viver, ela precisa de novos amigos que possam acolhê-las. Se ela não encontra esses novos amigos, elas vão voltar para aquela vida de antigamente. Então, às vezes, nós, nos nossas dinâmicas, nós arrancamos as pessoas daquele mundo que ela está, mas não temos um mundo novo para colocar as pessoas, formando comunidades, oferecendo amizade, essa amizade social. Sinais de divisões e inimizades, sombras de um mundo fechado. Alguns sinais que nós observamos na convivência humana, na sociedade e dentro da igreja. Esses sinais já mostram justamente, ou seja, são sombras de um mundo fechado. Assédio moral e sexual, intolerância religiosa, discurso de ódio, egoísmo social, grupos fechados, agressividade social, defesa do aborto, tráfico de drogas, corrupção, perda do sentido da história, excessos de informações sem sabedoria, depreciação cultural, devastação ambiental, tráfico de pessoas, fome, esvaziamento interesseiro dos projetos comunitários, desigualdade e exclusão social, feminicídio, apologia ao armamentismo, eliminação real, homicídio, eliminação virtual, cancelamento, deterioração da ética, crise de estabilidade da identidade, do pertencimento das instituições, bullying, situações análogas
ao trabalho escravo, racismo social, religioso, esquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade, instrumentalização da fé. Tudo isso aqui são elementos, sinais de um mundo fechado e mais, de um mundo em autodestruição. E se a humanidade não acordar e for por isso, ela vai auto se destruir. No Concílio Vaticano II, quando se tratava do tema da guerra justa, os padres conciliares disseram o seguinte: já não podemos mais falar de guerra justa na era da bomba atômica. Porque lançou uma bomba e acabou com tudo. E nós estamos observando isso aí, que só basta um louco apertar um botão, e acabou. Basta Putin lá, um botão, ou lá, né, a Coreia do Norte, acabou com tudo, porque se o outro revida, meu irmão, acabou. Então, nós temos o poder de auto nos destruir. E isso vai para além daquilo que eu sinto, do que eu acho e penso. Isso é concreto, isso é objetivo. Síndrome de Caim. Existe algo que seja comum a todas essas tristes situações que nós elencamos ainda agora? Algum aspecto que esteja facilitando e alimentando o surgimento e a manutenção de um mundo com tantas formas de ódio e de aversão ao próximo? Chegamos a uma época em que a não fraternidade, ou seja, a amizade social, se tornou um critério determinante para a boa parcela das pessoas, de grupos e da sociedade. Quais os alicerces dessa mentalidade? E o Papa vai falar dessa globalização da indiferença, mas também globalização do ódio, desse ódio contra aquilo que é diferente contra o outro. Se o próprio Cristo disse que nós devemos amar nossos inimigos, causas que geram e alimentam a inimizade, destruição da coletividade. Aqui então se intensifica o individualismo, a construção do indivíduo solitário e autossuficiente, que nós encontramos também algumas tendências que vai entrando dentro da própria igreja. A pessoa se salva sozinha. Hoje a gente vê o esvaziamento, por exemplo, das pastorais, da missão, da evangelização, mas cada um diz que crê em Deus, mas não quer trabalhar com o outro. É interessante que, conversando com o padre, ele diz assim: olha, veio um rapaz aqui que se queria tocar, se vir na igreja, mas que quer vir tocar o violão dele e ir embora, que ele não quer entrar em grupo nenhum, não quer se envolver em nada, porque é muita confusão, é muito trabalho. Então, isso está dentro da igreja também. Competição e meritocracia, hiperindividualismo, esse fechamento. Não é que o individualismo seja uma coisa ruim, a subjetividade seja uma coisa ruim, mas quando isso é fechado, quando isso é intensificado e impede justamente o diálogo, o contato, isso se torna uma forma doentia. Paradoxo, vivemos fisicamente próximos, mais do que nunca. Esse fenômeno que as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. Nossas cidades incharam. Estamos próximos fisicamente, mas existencialmente distantes. Ao ponto que o outro pode morrer do lado, gritar, casa colada numa parede só, que se ouve tudo e não se sabe, só se sabe na missa de sétimo dia. E olhe lá. Exemplo. Como aceitar que irmãos, membros de uma mesma família,
desenvolvam tamanha inimizade ao ponto de não se poderem ver mais, porque possuem opções políticas diferentes. Nós vimos isso. E isso aconteceu realmente. Famílias brigar por causa de questão política. Eu acho que nas comunidades os senhores devem ter observado isso nas confissões, acompanham alguns grupos, algumas famílias. O diagnóstico: alterofobia, medo, rejeição, aversão a tudo que é outro, tudo que não sou eu mesmo. Aquilo que canta Caetano Veloso, né, que ele diz assim, né, pegando isso lá já da mitologia grega, Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Receita: já fizemos o diagnóstico. Qual é a receita, o remédio para isso? Um comprimido de coexistir pela manhã, um comprimido de coabitar pela noite, de uso permanente até novo exame de amizade social. Recomenda-se a prática de atos solidários. Fratelli tutti. Sinais que suscitam e sustentam a amizade social. Quer dizer, são as coisas positivas que podem ser usadas, intensificadas, melhoradas. As tecnologias da comunicação, particularmente a internet, podem oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade. Por exemplo, ontem à noite nós tivemos a formação do regional, com o Dom Disseu. Quer dizer, o nosso regional imenso, pega Bahia e Nordeste à distância, mas ontem, através dos meios sociais, pela internet, podemos nos encontrar, conversar, debater, ver os caminhos que a igreja está nos apontando e assim criarmos comunhão. Permanente disposição à solidariedade, sadia e completa pluralidade. Pessoas em meio ao medo reagem dando a própria vida, que não se deixam abater pelo medo. Muitos sabem que minha primeira paróquia foi Valéria, então Valéria e Palestina. E Valéria sempre está nos noticiários, por causa do tráfico, de tudo isso. Mas uma das coisas foi não se deixar bater pelo medo, pelo tráfico. Nós descíamos na boca de fumo, nós íamos lá para evangelizar, íamos com procissão, íamos com via sacra, porque o povo já está tão acanhado. Se a gente não vai, lógico, os traficantes mandavam avisar, diga ao padre que quando ele vier, que ele coloca a camisa dele de padre, abre a janela do carro, avise que vocês estão vindo. Lembra um dia de uma via sacra encenada, nós descemos na boca de fumo, e aí Cristo morre na cruz, o jovem, encenando. Aí eu disse: os homens carregam a cruz com Cristo agora. E aí, está chamando os homens, o traficante, porque eles iam com as armas, nos acompanhando na via sacra, dando segurança, Aí eu disse para ele: pega você. Aí ele falou assim: com a arma. E eu posso? Assim, pega. E aqui com a arma aqui, carregando Cristo na cruz. Então, não podemos deixar nos abater pelo medo. Enquanto as pessoas reagem ao medo, dando a própria vida, isso é um sinal. Porque se nós que somos igreja tivermos medo, acabou com tudo, Movimentos sociais, associações comunitárias, grupos de entreajuda, pacto educativo global, economia de Francisco e Clara, o processo sinodal. E é interessante fazer essa indicação. O processo sinodal, o sínodo é sobre sinodalidade, ou seja, sobre trabalhar juntos. Não é para decidir coisa nenhum tema. O tema é esse. Quando terminou a primeira sessão do sínodo, aí os jornais estamparam: o sínodo terminou sem nenhuma novidade. Não, a novidade é eles estavam juntos.
comunidades eclesiais. Fundar cada vez mais comunidades participativas, né, e engajadas. Segundo, iluminar. Vós sois irmãos e irmãs. Mateus 23, 8. A vida fraterna. Jesus denunciou a instrumentalização da fé, e nós estamos vendo isso, principalmente, o meio evangélico, que instrumentaliza a fé. Como a fé foi instrumentalizada nas últimas eleições. Eles alegam, ali as bordas tá bom? Eles alargam as bordas dos seus mantos, mas não são capazes de alargar o espaço de suas tendas. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus, em Cristo Jesus. O único mestre, Jesus, testemunha. É na centralidade da paternidade de Deus, olha que nós salientamos, que se fundamenta a paternidade na comunidade. O único guia, o Espírito que gera a diversidade de carismas e ministérios. Então, vocês podem perceber, por essas colocações, que toda a campanha está baseada, iluminada pelas Sagradas Escrituras e pela tradição da igreja. Tá? Quer dizer, é nessa paternidade de Deus que se fundamenta a fraternidade, comunitária e social, para além das nossas comunidades. Vós sois todos irmãos e irmãs. É Jesus o próprio horizonte a partir do qual o discípulo deve aproximar-se da lei. Quer dizer, essa palavra olhando para ele, como ele colocou em prática isso, como ele conviveu com a diferença. E todos nós sabemos disso. Ele sentava com os pecadores, com os publicanos, os mestres da lei, porque eu vim para os doentes, não vim para os justos, mas para os pecadores. Quando nos esforçamos para que a palavra, que é o próprio Jesus, esteja no coração, no anúncio e também na prática cotidiana, aí então somos verdadeiros discípulos e discípulas, verdadeiros irmãos e irmãs. Temos em nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Quem ama seu irmão permanece na luz. Está tudo na palavra. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Então vocês percebem que, achei que as críticas foram até menos esse ano, mas aqueles que estão criticando não deram nenhuma lida no texto básico. Implica por implicar. Aliás, não é por implicar, é porque dá like, né? Não é isso? Dá audiência. E se você tem muitos seguidores, você também ganha. E é o escândalo e a confusão que chama a atenção. Agir, alargar o espaço da tua tenda. Isaías 54, 2. Lonas, espaços de vida e de convivência. Cordas, equilibram a atenção necessária para evitar que a tenda se debilite. Estacas asseguram a solidez, fixam a estrutura do solo ao solo, mas permanecem capazes de ser movidas. Os fundamentos da fé não mudam, mas podem ser deslocados e colocados em terrenos sempre novos. Foi a intuição do Vaticano II. O Vaticano II diz: a fé não se mexe na doutrina, não se mexe na fé, mas nós podemos aplicar esta fé, a doutrina, a tradição da igreja de modo pastoral para que as pessoas possam compreender e vivenciar. Alargar o espaço da tenda, escola como uma casa ampla, mais aberta, em movimento, que escuta. Uma escola perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejam capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. É interessante que a campanha da fraternidade este ano
fala da importância de começar esse processo nas escolas, na formação das crianças, dos jovens, para que eles não sejam dominados pela cultura de indiferença e de ódio que já está disseminada na sociedade. Então, começar da base, começar das escolas. Mãos à obra. Promover a discussão, apoiar e fomentar campanhas, rodas de conversa na tenda da amizade social na escola, né? Ou seja, criar momentos de diálogo, de partilha. E ao encontro, aproximar-se da realidade escola em saída, guia do Pacto Educativo Global, valorizar voluntariado e serviço comunitário, conscientizar e formar para a educação midiática, implantar a polarização e polarizar a prática da justiça restaurativa. Onde está o teu irmão? Na escola, no bairro. Sou o guarda do meu irmão. O que vamos fazer para cuidar dele? Quer dizer, isso aqui são iniciativas que estão sendo tomadas para que a cultura da amizade, a amizade social possa acontecer. A campanha está nos convidando a abraçarmos essas iniciativas que já existem, principalmente na igreja no Brasil. Celebrar o Dia Internacional da Amizade. Uma das coisas que eu também fiquei pensando era, será se a gente criasse a pastoral da ternura. Eu tive essa ideia quando eu estava em Roma. Ali em Roma tem chamada Praça del Popolo. Então, a praça imensa, que tem muitas igrejas, muitos restaurantes. E no domingo, essa praça imensa vira um campo cultural. Muitos artistas, música, né? As pessoas vão para ali com os filhos, as crianças estão ali. E você via ali placas, pessoas com placas no peito, assim, ofereço um abraço de graça. Eu achei isso fantástico, né? Essa cultura do afeto, uma pastoral da ternura, de graça. Amar é um ato gratuito, mas criar essa pastoral do afeto, da ternura, para que possamos nos aproximar mais das pessoas e mostrar que o cristianismo e o catolicismo não é bélico, mas é acolhimento. Vamos lá. Incentivar todas as datas da vida social e eclesial que elas dialoguem com o tema da campanha da fraternidade, da amizade social. Então, aproveitar este ano aqueles temas que nós já trabalhamos, aqueles meses especiais, dentro dessa perspectiva da amizade social. Alguns exemplos. Maio, né? Maria e a amizade social. Dia da Árvore, Mãe Terra, Justiça Climática. Dia dos Avós e dos Idosos. Vocação à amizade social, mês vocacional em agosto. Setembro, amarelo, amizade social. Amizade social na Bíblia, fazer um estudo sobre amizade social na Bíblia. Temos tudo aí já nas diretrizes, ou melhor, no texto base, citando todos os versículos, todas as páginas da Bíblia que fala sobre essa amizade social. Ele chamou o irmão ao próximo, que vem lá desde o Antigo Testamento. Outubro Rosa e amizade social. Dia Mundial dos Pobres. Estabelecer um observatório da amizade social na escola. Recolher, partilhar de experiências exitosas, assim como as situações de ameaça à fraternidade humana. Com as crianças, aproveitar as metáforas
diagnosticar, exame, remédio, alargar a tenda, tudo aquilo que nós mostramos ainda há pouco, essas metáforas. Aproveitar na catequese com as crianças também. Entregar a temática da amizade social nos projetos científicos, literários, culturais e esportivos que a escola realiza neste ano, principalmente se temos nas nossas paróquias escolas religiosas, escolas paroquiais, mas também se temos um diálogo com o poder público municipal para fazermos isso também. Cartilha da amizade social. Algumas metas, né? Janeiro, escolher uma ação da lista. Fevereiro, detectar-se na internet, desconectar-se da internet pelo menos 1 hora ao dia, sem considerar o tempo do sono. Março, plantar uma árvore. Abril, olhar guarda-roupas e separar roupas para doação. Isso aqui a gente pode até propor para as pessoas, o nosso povo na paróquia. Tá? Maio, doar sangue ou convidar uma pessoa para doar. Junho, escolher uma fotografia do arquivo familiar, enviá-la para os familiares com uma mensagem de carinho. Julho, fazer uma ação de estima para os avós ou visitar uma instituição que atua com os idosos. Agosto, conhecer ou visitar um projeto social e realizar uma ação de voluntariado. Setembro, escolher um fragmento, um texto sagrado e compartilhá-lo, incluindo uma reflexão que valorize a amizade social. Outubro, implantar o hábito ecológico em uma residência. Novembro, dedicar 1 hora por semana para interagir com a natureza. E dezembro, convidar seus amigos para realizarem uma ação solidária natalina. São coisas objetivas que nós podemos propor aos nossos fiéis, às nossas comunidades, de modo concreto, né, para que não seja só reflexão, que não seja só debate, análise, mas que possa se traduzir em algo prático e na vida das pessoas, porque se as pessoas vão sendo mudadas, a sociedade também se transforma. E finalmente, né, estamos efetivamente diante de uma pandemia sociocultural que clama por transformação e conversão à luz da fraternidade nascida do Evangelho.